Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Em pé como estão, abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo de número 38. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez, poder ministrar a palavra do Senhor e poder servir na minha igreja com os irmãos. Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo de número 38. Aqueles que acharam, digam amém. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que vinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, que creram nele. Amém. Senhor meu Deus, a tua palavra foi lida nessa noite. Fala com o teu povo, Deus, assim como o Senhor falou comigo. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Podeis assentar. Tema desta mensagem: tirai a pedra que Jesus quer operar. Tema dessa mensagem: tirai a pedra que Jesus quer operar. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto que relata uma história muito interessante, que é a ressurreição de Lázaro. E, particularmente, é uma das histórias mais poderosas do Novo Testamento. Na minha opinião, é uma das histórias mais fortes do Novo Testamento. Nessa ocasião, Jesus estava em determinada cidade, ministrando a palavra, cumprindo na terra o seu ministério público, e Jesus foi incomodado por uns mensageiros. E esses mensageiros trouxeram uma notícia a Jesus. E disseram que um amigo estava enfermo, estava gravemente enfermo, e que as suas irmãs, Maria e Marta, precisavam de ajuda. E Jesus, ao receber aquela notícia, ele vai dizer às pessoas com as quais estava naquele lugar, que estava ministrando, e os discípulos, que aquela enfermidade não era para a morte. E diante disso, Jesus permanece, o texto vai dizer que Jesus permanece cerca de 2 dias ainda naquela cidade. Ato contínuo, Jesus
diz aos discípulos que era necessário que voltassem à Judeia. E como dito anteriormente, os discípulos, Jesus já estava caminhando para o fim do seu ministério público e as perseguições eram muitas. E quando Jesus fala que precisa voltar à Judeia, os discípulos o questionam. O questionam no sentido de que os judeus haviam anteriormente o apedrejado. E por que Jesus precisava voltar à Judeia? E Jesus fala que precisava, que um amigo dormia e que precisava acordá-lo. E em seguida, os discípulos o questionam novamente. Jesus, se está dormindo, está salvo. Consequentemente, quem está dormindo irá acordar. Mas Jesus replica novamente. Jesus diz claramente que Lázaro havia morrido. E diante daquela mensagem, daquela notícia que Jesus havia dito aos discípulos, que era necessário que Jesus não estivesse, para que o nome dele fosse glorificado, através daquilo que iria acontecer. E Jesus segue adiante, até Betânia. Betânia ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. O texto vai dizer aqui no capítulo 11 que eram cerca de 15 estádios. E Jesus já tinha ficado no lugar onde havia sido noticiado da enfermidade de Lázaro há cerca de 2 dias. E quando Jesus se aproxima de Betânia, o texto vai dizer que Marta vai ao encontro de Jesus. E quando Marta chega até Jesus, ela questiona a Jesus e diz: Mestre, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não havia morrido. E o Senhor e Jesus logo lhe fala que havia de ressuscitar Lázaro. E Marta vai até Maria, que estava em casa. E quando Marta chega até Maria, fala que o mestre havia chegado e que havia o chamado. E quando Maria chega até Jesus, faz o mesmo questionamento que Marta. Mestre, se o Senhor tivesse chegado há alguns dias, o meu filho, o meu irmão, não morreria. E o Senhor fala a mesma coisa que havia falado para Marta. Queria ressuscitá-lo. E Jesus pede para que Marta e Maria e aquelas pessoas que estavam ali levassem Jesus até o túmulo onde Lázaro estava sepultado. E assim eles fizeram. E é aqui onde eu quero chamar a atenção de vocês para a mensagem. Que Jesus, ao chegar na porta da caverna, ele pede para que fosse retirado a pedra. E quando Jesus pede para que fosse retirada aquela pedra, Marta vai questioná-lo. Senhor, mas já faz 4 dias. Cheira mal. E aquela pedra é retirada e Jesus dá a ordem para que Lázaro
venha para fora. E Lázaro ressuscita. E eu quero chamar a atenção da mensagem para o momento em que Jesus dá a ordem para que a pedra seja retirada. Há algumas verdades espirituais nesse texto que precisamos trazer para a nossa realidade. Há algumas pedras que nos impedem de viver a ressurreição, a abundância do Senhor em nossas vidas. E eu quero relatar, eu quero falar de algumas pedras que têm atrapalhado a mim e a você, a igreja atual, de viver uma vida na plenitude do Espírito. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, para que eu trouxesse para a igreja nessa noite. E a primeira pedra é a pedra da incredulidade. É necessário que nós tiremos a pedra da incredulidade das nossas vidas. Aleluia. Assim como Marta hesitou de tirar a pedra, porque estava com medo, ou porque lhe faltava fé, nós precisamos retirar a pedra da incredulidade do nosso meio, para que nós possamos ver Jesus nos chamar para fora. Eu quero abrir um parêntese, como o pastor Alessandro diz, abrir um adentro. E quando eu abro esse parêntese, Deus fala com alguém em específico. Muitas coisas, queridos, Deus tem feito em nosso meio. Muitas coisas essas pessoas vivenciaram enquanto Deus se fez carne por intermédio de Jesus Cristo. Quantas maravilhas, quantos milagres foram operados por meio de Jesus Cristo, para que aquelas pessoas acreditassem naquilo que Jesus falava, naquilo que Jesus dizia. E nós, como igreja de Cristo, temos vivenciado muitas coisas. Deus tem falado, Deus falou conosco no culto de Santa Ceia através da palavra. Deus falou conosco no culto de quarta-feira através da palavra, através dos louvores, através da direção do culto. Mas há algo que acontece conosco que nos faz desacreditar do poder de Deus. Há situações em que nós enfrentamos, há adversidades ou ocasiões que nos fazem esquecer do poder e da glória de Deus. É só nós olharmos para o passado e analisarmos e fazermos uma retrospectiva de tudo aquilo que Deus fez, para que nós possamos acreditar. Mas quando estamos diante da situação, simplesmente desacreditamos. Simplesmente esquecemos de tudo aquilo que Deus fez. E é preciso que nós voltemos a nos admirar com as obras do Senhor. É muito interessante, quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava olhando, são muitas as coisas que nos admiram.
A título de exemplo prático, o futebol. Eu confesso que eu não sou muito de assistir futebol, mas esses dias eu estava vendo uma reprise do jogo da Espanha com a França. E eu fiquei olhando aqueles jogadores, a habilidade daqueles jogadores, e aquilo me admirava. Eu falei, cara, como um cara pode ter um talento desse? A mesma coisa ontem no jogo da Argentina com o Canadá. Eu falei, cara, como um cara pode ter uma habilidade dessa? É de se admirar. Eu fiquei admirado com aquela situação, com aquela agilidade daquele jogador de pegar a bola, de fazer o gol. E aquilo me admirou. Outro exemplo prático é quando nós vemos um músico tocando e ele muda os acordes de forma tão excepcional que nós nos admiramos. Como é capaz de fazer isso? A tecnologia. Nós entramos num avião. Nós podemos usar celulares e isso tudo nos admira. Mas será que Deus se admira disso? Será que Deus, Ele olha lá do céu e fala, nossa, como o Lionel Messi joga? Será que Deus se admira com isso? E eu fui pesquisar, eu fui estudar. O que admira o Senhor? E eu encontrei 2 textos, e em 2 ocasiões que Jesus se admirou. Eu estou no contexto da pedra da incredulidade. E em Marcos 6, vai contar a história da rejeição de Jesus em Nazaré. Jesus foi rejeitado pelos seus. E o texto vai dizer que Jesus se admirou da incredulidade do seu povo. Outro texto é a diferença entre o centurião e o povo de Israel. Quando o centurião vai até Jesus e fala que o servo dele está moribundo, que o servo dele está doente, e Jesus fala que vai até ele, e ele fala, Senhor, eu sou sujeito à autoridade, e eu falo ao meu servo, vai, e ele vai, e eu falo ao meu servo, vem, e ele vem. Então eu sei que se tu disseres uma só palavra, ele será curado. E o texto vai dizer que Jesus se admirou da fé dele, em contrariedade com o povo de Israel. É preciso que nós voltemos a nos admirar com as coisas de Deus, para que Deus não se admire da nossa incredulidade. Tem que acabar. A incredulidade no meio dos crentes tem que acabar. Jesus nos chama a responsabilidade nesta noite para que nós tiremos a pedra da incredulidade do nosso meio. Nós devemos ficar admirados com as obras de Deus, para que Deus não fique admirado com a nossa incredulidade. A segunda pedra que nós precisamos tirar é a pedra do pecado. Assim como o túmulo de Lázaro estava fechado com
uma pedra. Às vezes o nosso coração está fechado com a pedra do pecado. E é necessário que nós tiremos essa pedra. Em João 11, 1 João 11, 41 vai dizer que, 1 João 1, versículo 9, vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos, além de nos arrepender dos nossos pecados, precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Precisamos fechar a porta do nosso quarto e falar: Deus, o meu pecado é esse. O meu pecado está diante de Ti. Eu quero que o Senhor remova a pedra do pecado da minha vida, para que o Senhor volte a operar na minha vida, para que eu volte a sentir a presença do Espírito Santo na minha vida, para que eu volte a ser usado pelo Espírito Santo. Nós precisamos confessar os nossos pecados para o Senhor, queridos. Para que Deus possa operar em nosso meio. Eu vejo muitas pessoas querendo que o Senhor mova a sua glória na igreja atual, que o Senhor derrame a sua presença na igreja atual, mas as pessoas não querem tirar a pedra da incredulidade do nosso meio, as pessoas não querem tirar a pedra do pecado diante das faces do Senhor. Terceira e última pedra. Nós precisamos tirar a pedra da morte espiritual. Quando nós estamos longe da presença do Senhor, quando nós estamos longe, nós estamos mortos espiritualmente. Nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Nós não conseguimos sentir. E assim como Deus chamou Lázaro para fora do túmulo, Ele também quer te chamar para uma vida espiritual. É necessário que Jesus ressuscite a nossa vida espiritual a partir desta noite. Nós precisamos voltar a orar, nós precisamos voltar a jejuar, nós precisamos voltar a estar na frente da presença do Senhor. Éfesos 5:14 vai dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Nós precisamos tirar essas pedras da nossa vida, para que Jesus possa fazer o sobrenatural no meio da igreja. Para que Jesus volte a te encontrar, a falar no teu coração. Conclusão. Vamos nos colocar de pé, queridos? Tirai a pedra que Jesus quer operar. Então nós precisamos tirar a pedra da incredulidade. Precisamos tirar a pedra do pecado. E precisamos tirar a pedra da morte espiritual.
para que nós voltemos a sentir novamente a presença do Senhor em nosso meio, a presença do Senhor em nossas casas, a presença do Senhor em nossa igreja, a presença do Senhor em nosso serviço. Ouvir a voz do Senhor no serviço, enquanto você está trabalhando. Você sentir a presença de Deus, não tem coisa melhor, queridos. Aleluia. E Deus nos chama para essa responsabilidade nesta noite. Que nós possamos nos arrepender dos nossos erros e possamos tirar essas pedras para que Jesus venha falar através dos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Te exaltamos.